Tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Por uma questão de acessibilidade, vou fazer minha autodescrição. Eu sou Maria Silvana Rota Tedesco, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos médios, mechados, e eu tenho olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa rosa e um blazer cor de salmão. Eu estou falando do meu gabinete, de um ambiente com paredes claras, com uma janela ao fundo e uma planta sobre o balcão. É com imensa alegria que damos início ao primeiro encontro de 2026 do projeto O que a literatura tem a oferecer à justiça? Este encontro representa para todos nós um respiro necessário. No dia a dia, lidamos com prazos, metas e normas, e em meio dessa rotina existe o risco real de nos afastarmos da vida como ela acontece fora dos autos do processo. Às vezes, sem perceber, podemos nos aproximar de uma visão excessivamente técnica do direito. Mas a prática nos mostra, todos os dias, que aplicar a lei por si só não basta. Fazer justiça exige sensibilidade e empatia para compreender a realidade das pessoas, o contexto em que vivem e os efeitos concretos de cada decisão na vida delas. Esse é o desafio permanente do judiciário: manter a isenção que o exercício da jurisdição exige, sem perder o senso de humanidade. Hoje, o convite é para olharmos com mais cuidado para os estigmas que cercam as periferias, para reconhecermos quantas vezes o preconceito e a distância social limitam a nossa compreensão da realidade. Ouvir quem pensa a partir da vivência da periferia é uma forma de ampliar o olhar, rever certezas e compreender com mais profundidade o que significa falar em dignidade e injustiça social no Brasil de hoje. Que saiamos daqui mais sensíveis e conscientes da humanidade que existe em cada processo, em cada história que nos é contada e em cada pessoa que chega ao sistema de justiça. Antes de darmos início ao nosso encontro, que hoje terá 1 hora e 30 minutos de exposições e debates, seguidos de mais 30 minutos para perguntas do público, eu gostaria de passar alguns avisos importantes. Primeiro deles, com relação ao registro de frequência, a Escola Judicial, por essa questão de acessibilidade que eu disse no início, oferece neste evento interpretação em Libras, legendagem automática e audiodescrição das pessoas e dos ambientes. Para ativar a audiodescrição, selecione Interpretação, disponível na barra do Zoom, e escolha Audiodescrição. Peço a todas as pessoas inscritas nesse evento a gentileza de registrar sua participação diretamente no sistema Cisejude, por meio do link disponibilizado no chat. As pessoas que não realizaram inscrição prévia poderão preencher o formulário de participação disponibilizado no chat. A certificação. Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do TRT4 e de outros tribunais regionais, assim como os estagiários e estagiárias do TRT4, receberão o link de avaliação de aprendizagem por e-mail. Essa etapa é necessária para a certificação. Para as pessoas aposentadas do TRT4 e público externo inscritos nessa atividade e com presença registrada, será disponibilizada a declaração de participação, que poderá ser acessada diretamente no sistema da EJUD 4. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da escola e ativar as notificações para novos eventos. Vocês poderão participar dessa live e enriquecer as discussões por meio de perguntas e comentários no chat. Todos os questionamentos serão direcionados às debatedoras e ao debatedor. Lembro que a gravação desse encontro ficará disponível no canal da Escola EJUD 4 no YouTube, para quem quiser revisitar o conteúdo depois. Agora, para assumir o comando da atividade, eu convido as minhas colegas juízas do TRT4, Daniela Floss
e Maria Tereza Vieira da Silva, queridas, e do juiz do TRT-12, Oscar Crost, que serão as debatedoras e o debatedor deste encontro. Queridos amigos, boa tarde. É uma grande satisfação tê-los conosco aqui na IJUD 4 mais uma vez. Eu me despeço agora, desejando a vocês e a todos e todas um excelente encontro. Eu seguirei acompanhando aqui dos bastidores e, nesse momento, então, passo a palavra para a querida Maria Tereza, que vai iniciar a condução deste evento. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, boa tarde, Dani, boa tarde, Oscar, meus queridos colegas, nesse projeto tão especial intitulado O que a literatura tem a oferecer à justiça. Eu cumprimento também os queridos servidores da Escola Judicial, que nos acompanham desde a primeira edição do projeto, há quase 3 anos. Registro meu agradecimento especial à diretora da Escola Judicial, a desembargadora Maria Silvana Rota Tedesco, por ter acreditado desde o início, ainda na vice-direção da escola, na potência e na beleza dessa iniciativa, e por seguir apostando nela. Eu agradeço igualmente a presença de cada um de vocês, que em meio a uma rotina tão atribulada e tão frenética, escolheram estar aqui para ouvir e aprender com a nossa convidada de hoje. E antes de prosseguir, eu faço minha autodescrição, sou uma mulher branca, de meia idade, de estatura mediana, com cabelos e olhos pretos, o cabelo com alguns fiozinhos grisalhos e presos em um rabo de cavalo. Estou vestindo uma camisa bege, um casaco, um kimono preto e branco. Também uso um colar e um brinco dourados e óculos de leitura de armação marrom. E é com muita alegria, portanto, que eu dou as boas-vindas a todas as pessoas e agradeço pela presença qualificada neste encontro. E, neste momento, eu passo a palavra à minha querida colega Daniela Floss, juíza da primeira vara do trabalho de Caxias do Sul, minha amiga e parceira nesse projeto tão significativo. Dani, a palavra está contigo. Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde meus colegas de projeto, Maria Tereza e Oscar. Eu faço a minha autodescrição, eu sou Daniela Floss, sou uma mulher branca, tenho 48 anos, cabelos longos com mechas loiras e visto uma blusa preta. Agradeço a direção da Escola Judicial, na pessoa da desembargadora Maria Silvana Tedesco, que nos acompanha, e agradeço a toda a equipe da IJUD, de dizer para vocês que estou muito feliz em retomar 2026 com o nosso projeto, tendo a oportunidade de receber hoje a maravilhosa escritora Lília Guerra. E passo a palavra para o Oscar para sua apresentação também. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É sempre um prazer retornar, ainda que virtualmente, ao TRT4, ainda mais na presença das minhas queridas colegas, né, a juíza Maria Tereza e a juíza Daniela. Receber a Lília aqui também é um privilégio. Eu sou um homem de 48 anos, já que a Daniela fez questão de ressaltar, embora pareça mais, com cabelos ralos, uma barba bem rala também e óculos de armação preta. Eu estou vestindo uma camisa branca e uma gravata que na tela parece preta, mas ela é bordô. Discutir essa questão da periferia e de outros olhares para nós que lidamos com a vida de pessoas tão diversas e que temos tão pouca oportunidade de conhecer mais de perto, é muito bom, Lia. Te ter aqui é um privilégio que nenhum agradecimento vai ser suficiente para ilustrar. Então eu devolvo a palavra para Maria Tereza, porque quem quer ser ouvido aqui é tu. O som está fechado, Maria Tereza. Áudio, Maria Tereza. Deu? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, então vamos lá. Bem, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde, Rafael, nosso querido colega de literatura que está nos assistindo aí. Estão me ouvindo bem agora, Dani? Não sei se estão me ouvindo, estão me ouvindo? Sim, tudo certo agora. Perfeitamente.
Vamos lá, então. Pessoal, eu costumo sempre iniciar os módulos do nosso projeto com uma frase do Antônio Cândido, que nós entendemos que traduz muito do que acreditamos, de que a literatura é um direito inalienável do ser humano. E o Antônio Cândido fala o seguinte: a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo, a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal e cuja satisfação constitui um direito. Quando a gente concebeu esse projeto, a nossa intenção era fomentar o debate sobre a importância da literatura no ofício de quem atua no direito. A gente queria refletir sobre como aprimorar nosso trabalho, sobre como proferir decisões mais humanas, mais justas, né? Mas, ao longo do caminho, como a gente sempre diz, algo interessante aconteceu. O projeto se desconstruiu, se ressignificou e ganhou vida própria. No início, né, tínhamos uma pergunta que era: o que a literatura tem a oferecer à justiça? Isso foi se transformando e passou a ser em algo muito mais profundo. O que a literatura tem a oferecer às nossas vidas? E nós que buscávamos respostas para nossas angústias como operadores do direito, acabamos soterrados por novas perguntas, muitas delas ainda sem resposta. Brincamos que esse projeto é o filho do Chacrinha. Estamos aqui, muitas vezes, mais para confundir do que para explicar. E isso não é demérito, isso não é ruim, né? O Cortella sempre diz que a gente tem que desconfiar das pessoas que não têm dúvidas, porque quem não tem dúvida parou de evoluir. E aqui eu lembro também do Ronald Dworkin, quando ele fala que há uma beleza, há uma grande beleza na dúvida, há uma beleza na inquietação. É isso que nos move. E eu arrisco acrescentar, é isso que nos torna pessoas interessantes e talvez um pouco perigosas. Ler nessa configuração de mundo atual, da desvalorização, do menosprezo, da desqualificação do conhecimento, é um ato revolucionário. Miyakoto dizia que para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, devo por bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível para o outro. E é isso que esse projeto pretende, que apaguemos nossas luzes para aprendermos com nossos convidados. E nessa toada, ao longo do tempo, tivemos o privilégio de aprender com a Dalva Maria Soares, Paulo Scott, José Faleiro, Eliane Potiguara, Renata Wolff, Gabriela Leal, Vanessa Passos, dentre outros. Todos nos ajudando nessa caminhada de iluminação. E foi uma alegria ver que nosso projeto ultrapassou os muros da Ejude 4 e produziu frutos que jamais imaginávamos, né? Novos leitores, novas vozes, novas histórias. Sempre lembramos da Dona Lourdes, trabalhadora terceirizada da limpeza do tribunal, que começou a ler aos 52 anos, ao se reconhecer na obra do José Faleiro. Também teve a Dona Sônia, na mesma caminhada, e nenhuma das duas parou mais. Esse despertar para a leitura encontra eco na personagem Sanarinha, a personagem do Céu para os Bastardos, na nossa querida convidada Lília Guerra, que ela revela que a patroa dela, a Gerda, nunca reparou que a única coisa que ela desviava da casa eram os livros que moravam no escritório do falecido marido. Assim como para essas mulheres, a literatura se mostra uma necessidade humana universal, independente do extrato social, tão essencial quanto a própria capacidade de sonhar. Nosso projeto ganhou espaço em outras ejudes, impulsionou algum de nós a nos aventurar pela escrita, porque a literatura tem isso, né, pessoal? Ela nos alcança, ela vai além do entretenimento, é uma ferramenta de humanização, de conexão com a nossa dimensão mais profunda e sagrada. Como nos ensina Paulo Freire, a palavra é instrumento de transformação, e como nos lembra Audre Lorde, também é instrumento de resistência. É nesse espírito que recebemos hoje a premiada escritora Lília Guerra, apresentada a nós pela querida Dalva Maria Soares, a Dalva que é nossa parceira em tantos projetos
inclusive na belíssima oficina de escrita para as mulheres terceirizadas da limpeza do tribunal, e que resultou no livro Sustentando os Pilares do Mundo. Lília Guerra nasceu em São Paulo, foi criada em uma família de mulheres bravas e lutadoras. É prosadora e autora de diversas obras, entre elas Amor Avenida, Rua do Laguinho, Crônicas para Colorir a Cidade, Perifobia, Céu para os Bastardos e outras. Finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Além de escritora, atua como auxiliar de enfermagem no SUS e desenvolve importantes ações de incentivo à leitura, especialmente nas periferias. Querida Lília, é uma alegria, é uma honra imensa abrir esse ciclo de 2026 contigo. Muito obrigada por aceitar o convite da Escola Judicial do TRT do Rio Grande do Sul. Agora, nós queremos te ouvir. A palavra é tua, Lília. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu vou me autodescrever antes de qualquer coisa. Eu sou uma mulher negra. Eu também tenho a estatura mediana. Eu tenho 49 anos. Eu também uso óculos para leitura. E hoje queria falar dos meus brincos, mas eu estou usando um fone de ouvido que está tampando os meus brincos. Eu estou usando uma camisa vermelha e a gola tem algumas estampas. Eu quero agradecer muito pelo convite. Eu assisti a outros encontros com amigos, com pessoas queridas que eu admiro, e eu acho esse projeto incrível, e eu já fiquei muito emocionada com essa introdução, por saber que existe uma pessoa que começou a ler com 52 anos, eu já fiquei um pouco embargada aqui, lembrando da minha avó, das mulheres da minha vida e da minha aldeia, como a doutora Maria Tereza falou, e é isso. São os meus agradecimentos. Eu devo falar, já devo começar a falar sobre como cheguei aqui, por que estou aqui? Bom, a doutora Maria Tereza falou um pouco dos livros, ela falou dos livros que eu escrevi, e o primeiro deles é Amor Avenida, esse livro que começou um projeto para que eu pudesse contar um pouco da história dessas mulheres, né, da minha família e do meu entorno. Eu sou filha de Ana Júlia, sou neta de Maria Júlia, sou sobrinha de Júlia Maria, né, um festival de Júlias, e há alguns anos também tenho uma sobrinha chamada Júlia. E fui criada por essas mulheres, majoritariamente. Na minha casa sempre estive cercada por elas. E a minha mãe foi uma trabalhadora doméstica, assim como a minha avó, assim como a minha tia, né? Minha mãe e minha tia foram alfabetizadas, estudaram até um determinado momento da vida, pouco, mas minha mãe sempre foi uma pessoa que frequentou biblioteca, sempre gostou muito de ler, e a minha avó não era alfabetizada, e era com ela que eu mais ficava. Mas apesar de não ser alfabetizada, eu entendo e eu observo que ela lia as coisas da maneira dela, né, do jeito dela. Ela lia muito através da música, ela lia muito através do rádio, das notícias que ela ouvia. Ela era uma pessoa que percebia muito as coisas, gostava de prestar muita atenção em tudo que estava ao redor dela, fazia leitura através da música, através do samba, principalmente, e me deixou esse amor como herança. E a minha mãe sempre me incentivou a ler. Talvez porque nós tivéssemos uma biblioteca perto da casa onde morávamos. Eu sempre morei em São Paulo, eu sou paulistana e sempre morei aqui na cidade. Até os 10 anos eu morei numa região de São Paulo que eu posso considerar que é uma região central, né? Obviamente eu morava numa vila, numa casa modesta, nós morávamos numa casa alugada, e eu sempre, desde que eu comecei a entender algumas coisas em casa, eu entendi que o aluguel era um problema, era uma questão ali, né, para as mulheres lá de casa. Eu observava, né, aquele corre, aquele ajuntamento para que o aluguel fosse pago, enfim. Mas eu morava num lugar que era muito acessível, tinha transporte acessível, perto de uma estação de metrô, né, tinha linhas de ônibus que passavam na porta de casa e tinha uma biblioteca. E assim que eu comecei a ter contato com a alfabetização, meu primeiro contato com a alfabetização, a minha mãe me apresentou esse lugar, essa biblioteca. Ela me levou até lá e fiz o meu registro, fiz a minha carteirinha ali, ela me acompanhou nesse momento, e eu comecei a frequentar a biblioteca como um lugar que para mim era um lugar
que era casa também, né? Eu estava passando muito por esse processo de essa casa não é nossa, e assim, eu morava numa casa onde o aluguel era pago diretamente para um senhorio, né? Não era aquela vou à imobiliária, tem um boleto, não tenho contato com a pessoa que aluga essa casa, não, era aquela coisa de dia 30, né? Bater palma ali, paga o meu dinheiro, né? Um envelopinho aqui com dinheiro. Então, eu comecei a acompanhar muito essa ação. Eu estava nesse momento, e como a minha avó, como eu disse, era uma trabalhadora doméstica, e era ela que cuidava de mim, porque na casa que a minha mãe trabalhava, a minha mãe passava muito tempo fora de casa, ela vinha eventualmente para casa, assim, quinzenalmente, às vezes semanalmente, então eu ficava muito com a minha avó. Minha avó ela tinha permissão para me levar, olha, ela falava isso, né? Eu tenho permissão para levar, e aí eu fiquei com isso também. Então eu transitava por esses lugares, por essa casa que tinha um senhorio que todo dia 30 ia lá e falava, né, pague o meu dinheiro, e aí eu descobri que aquela casa não era nossa, e essas casas que eram chamadas casas de família, era mais de uma casa, onde eu também transitava com a minha avó e também não eram nossas. E a biblioteca me pareceu um espaço muito meu, assim, sabe? Ninguém fazia muitas perguntas para mim. Eu cheguei e eu chegava e participava de todo aquele ritual que era assinar o meu nome no livro. Puxa, alguém queria saber quem eu era, né? Eu ia lá, assinava o meu nome, era muito importante. E quando eu tinha a possibilidade de pegar o volume emprestado, eu também ficava muito feliz. Falava, alguém confia em mim, eu posso levar esse volume para casa. Tinha todas as orientações de cuidado. E devolver o objeto intacto, né? Eu ficava a semana inteira cuidando ali, né? Porque as monitoras elas olhavam na nossa frente como as pessoas fazem com uma nota quando hoje em dia a gente quase não usa notas, né? Mas quando as pessoas olhavam ali se a nota era falsa ou verdadeira, eu ficava naquela expectativa delas aprovarem, né, o livro que eu estava levando, que não tinha nenhuma mancha, que não tinha nenhuma orelha, enfim, eram exercícios de cidadania ali, para mim, os meus primeiros exercícios de coletividade, né? Mas eu tinha esse contato com os livros, assim, pelos objetos, e eu também vou ser bem sincera, não era sempre que eu ia para a biblioteca, ficava ali lendo, às vezes eu ia, pegava o livro só para ter uma desculpa para ficar naquele lugar que para mim era tão confortável, né? Um lugar onde eu podia ficar à vontade, enfim. Mas é claro que eu fui tendo contato com a leitura, porque minha mãe era, como a doutora falou, era brava, cobrava, né? Falava, que livro você leu? Se eu levasse um livro muito fino para casa, também tomava bronca, tinha que ser alguma coisa que ela considerasse mais volumosa, e assim começou, mas eu nunca tinha pensado em escrever, talvez por nunca ter tido contato, como hoje se tem mais facilmente com os autores, com as pessoas que escrevem, né? Eu não pensava em escrever, aliás, eu tinha certeza que eu ia ser uma trabalhadora doméstica também, por transitar naqueles movimentos, naqueles lugares, e isso aconteceu realmente, em algum momento da minha vida eu também exerci essa atividade. E eu pensei em escrever justamente quando as lacunas e os vazios foram aparecendo para mim, né, das informações da minha casa, dessas mulheres, né, eu sou uma dessas pessoas que no campo pai, no campo genitor do documento lá está escrito desconhecido, ou em alguns documentos fica só vazio, e eu sempre digo que isso é uma coisa corriqueira, né, eu conheço muitas pessoas na mesma condição, mas que às vezes tem alguma informação sobre isso, né, mas eu não tinha informação alguma, até 15, 16 anos, a minha mãe só decidiu conversar comigo quando eu tinha mais ou menos 15 ou 16 anos sobre tudo o que tinha acontecido, e aí, anos mais tarde, depois dessa conversa, depois que ela me apresentou alguns elementos que ela foi guardando ao longo da vida, como se eu fosse duvidar da história que ela estava me contando, então ela foi colecionando objetos que pudessem me trazer alguma veracidade daquilo que ela ia me contar, né? Muitas cartas, meu pai se comunicava com a minha mãe através de cartas, e eu digo que ele se comunicava porque ela nunca respondia essas cartas, né? Ela só recebia, e aí ela guardou todo esse material e me entregou, e me pediu para analisar e ver o que eu tinha entendido, e aí quando eu terminei essa análise, eu fui conversar com ela, e ela falou, essa é uma história que eu demorei para te contar, mas que eu gostaria que fosse pública, né, por muito tempo eu não compartilhei, porque entendi que talvez as pessoas não fossem acreditar em mim, mas hoje eu acho que eu gostaria que fosse pública. E com 12 anos de idade, mais ou menos, eu tinha lido Quarto de Despejo, eu tinha lido Carolina Maria de Jesus.
E aí, eu tinha lido também um livro muito importante, que eu li mais ou menos nessa faixa etária também, se chama A Queda para o Alto, que é o relato de Anderson Herzer, que falava sobre as experiências que ele teve na antiga FEBEM, na extinta FEBEM, né? Eu li mais ou menos com 12 anos. Então, eram pessoas que Carolina Maria de Jesus, que talvez dispense apresentações, mas eu vou falar um pouco sobre ela, né? Que é a Dalva costuma dizer que ela não era uma recicladora que escrevia, né? Que ela era uma escritora que precisava trabalhar com a reciclagem, mas que fazia os seus diários ali. Então eu me lembrei de Anderson Herzer e me lembrei de Carolina Maria de Jesus e disse, puxa, eles fizeram, e eu acho que é possível que a gente faça isso também. Vamos registrar tudo que... falei para minha mãe, né? Vamos registrar tudo que a mãe está me contando, e aí, quem sabe a gente transforma isso num livro, né? E eu vou além, eu acho que no momento de muita emoção eu falei, vou transformar isso num livro. E um pouco depois eu até me arrependi um pouco, porque o processo era bem difícil, depois que eu comprei o meu caderninho na papelaria, com a capa da Turma da Mônica e o meu lápis, e comecei a fazer aqueles registros, não tinha computador na época. E aí, quando eu dei os registros por encerrados e o meu caderninho estava completo, a minha mãe falou, sim, mas e o meu livro, né? E aí eu falei, puxa, agora eu preciso ir atrás de descobrir como é que se põe um livro no mundo. Eu que tive tanto contato com os livros na biblioteca, não sei como esse processo se dá. E aí, essa é a história de como eu comecei a escrever, né? De como Amor Avenida, que é o primeiro livro publicado em 2014, de forma... pode-se dizer independente, ele tinha o selo de uma editora, mas foi uma publicação paga. Eu tenho que agradecer muito aos meus amigos, aos trabalhadores da saúde. Nessa época eu já era uma trabalhadora da saúde, eu tenho que dizer que eu sou uma servidora do SUS aqui em São Paulo, eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho num equipamento de saúde aqui de São Paulo, e nessa época eu tinha mais de um vínculo empregatício, que é uma coisa bem assim natural para os educadores e para os profissionais da saúde, para outros profissionais, enfim, mas para esses dois quase sempre. E aí aqueles poucos exemplares que foram publicados naquela ocasião, com muita dificuldade, para que a promessa que eu fiz para minha mãe pudesse se concretizar, eu digo que a minha primeira noite de autógrafos foi um sucesso, porque eu trabalhava no hospital, eu trabalhava no posto, e o pessoal me via escrever o livro, né, às vezes nos intervalos, aí eu já tinha um computador, eu passava e eles falavam, vai escrever o livro? Eu falava, vou, e às vezes me cobravam, esse livro sai ou não sai? Minha mãe também fazia essa cobrança, e aí no dia, eu digo que quem tem amigo não morre pagão, né, o pessoal fortaleceu mesmo ali, foi todo mundo parecia que era um best-seller que estava sendo lançado ali naquele lugar, porque tinha gente de plantões variados, o pessoal se esforçou, porque o livro era meio que um projeto coletivo, né, e foi assim que eu comecei a escrever. E depois eu descobri eu sempre soube que eu gostava de escrever, mas eu nunca tinha pensado que eu realmente pudesse efetivar esse movimento. Muito bom. Posso passar? Tu podes continuar falando, ou queres que a gente faça algumas perguntas? Fica a teu critério, fica bem à vontade aqui, é bem informal mesmo. Sim, não, eu posso continuar falando sobre essa trajetória de escrita, né? Depois de Amor Avenida, podia ter alguma pergunta, alguma coisa, mas se não, eu posso continuar nessa linha. Depois de Amor Avenida, eu dei um tempo. Inclusive, guardei o livro na gaveta, não tive mais contato com ele, porque eram histórias que foram difíceis de reunir, né? Apesar de ser um romance, eu fui captando essas informações de maneira fragmentada. Em alguns momentos eu me arrependi de ter ido mexer nesse baú de histórias, porque fiz descobertas muito difíceis. Então, quando eu terminei, eu deixei o livro ali guardado e falei, vou voltar agora para o meu ofício de auxiliar de enfermagem, não quero mais saber desse negócio de escrever. Mas eu tinha gostado do exercício de escrita e eu sentia falta dele. E aí, em um determinado momento, eu soube que ia ter uma oficina de escrita criativa acontecendo numa região central aqui da minha cidade, para variar, né? Porque hoje pode-se dizer que os equipamentos culturais estão chegando vagarosamente, lentamente, nos bairros mais afastados. Eu disse que morava numa região central da cidade, mas com 10 anos
Com 10 anos eu me mudei dessa vila, dessa casa, com a minha mãe, com a minha avó, e nessa época eu já tinha minha irmã. Eu tenho uma irmã 7 anos mais nova que eu, chamada Janaína, e nós viemos para a cidade de Tiradentes, que é um bairro, é um conjunto habitacional, né, de São Paulo, o maior da América Latina. E isso foi em 1986, nós nunca tínhamos ouvido falar disso, habitação popular, e a minha mãe já tinha feito inscrição para concorrer, porque habitação popular, mas eu me lembro de participar muito ativamente dessa expectativa para que ela fosse sorteada. Eram sorteios, né? Não necessariamente todas as pessoas que se inscreviam para ser contempladas com esses imóveis populares, que não são doados, não são cedidos, né? Eles são feitos, é um financiamento, né, obviamente com condições mais acessíveis, mas eu sempre digo isso porque existem pessoas que acham que o imóvel é cedido, né, e não, ele as prestações são pagas, né, as pessoas recebiam os imóveis naquela época para que ele fosse pago 25 anos de prestações. Mas a minha mãe não foi contemplada, não chegou a ser contemplada num desses sorteios. Mas a situação começou a ficar tão grave onde nós morávamos, que os aluguéis começaram sempre foi difícil pagar, mas naquela época estava se tornando impossível. E quando eu li Carolina Maria de Jesus com quarto de despejo, ela tem uma outra conotação para despejo, mas essa era uma palavra com a qual eu convivia muito, né? E será que vamos ser despejadas? Será que não vamos conseguir pagar o aluguel dessa vez? Então a minha mãe acabou conseguindo. Era muito comum que, por ser um bairro muito distante, algumas pessoas que eram contempladas com esses imóveis não se habituavam e acabavam fazendo um processo que nem era legal, né? Porque quando você tem esse imóvel cedido, se você não vai ficar com ele, o correto é que você devolva a chave para a companhia de habitação para ela passar para outra pessoa, mas não era essa a realidade. Então as pessoas cediam essa chave por um determinado valor para que outra pessoa interessada ocupasse esse imóvel, e foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela conseguiu fazer um acordo com a patroa, onde ela trabalhava na época, e aí essa empregadora pagou esse montante para que a minha mãe conseguisse comprar essa chave, e foi descontando esse valor de salário, mas eu lembro que aí minha mãe não vinha para casa jamais, porque ela precisava pagar esse valor de salário, e além desse trabalho, ela começou a fazer, sei lá, arrumou outros bicos para que pudesse pagar. Então, quando eu fiquei morando aqui na cidade de Tiradentes, nessa época do que eu falei da oficina de escrita literária, eu já morava aqui, eu me casei e continuei morando aqui na cidade de Tiradentes. Eu tenho 2 filhas, a Bárbara e a Thaís, sou casada com o Marcelo já há mais de 30 anos. A minha filha mais velha tem 33 anos e a minha filha mais nova tem 27 anos. E aí eu trabalhava num lugar periférico, e essa oficina se dava numa região mais central. Era impossível para eu conseguir chegar lá, mas eu fiquei muito interessada, e aí acabei me inscrevendo. Você tinha que submeter um texto à análise, né, da pessoa que ia ministrar essa oficina, e aí eu recebi lá uma mensagem de que o meu texto tinha sido aprovado. Eu falei, e agora, né, como eu vou fazer? Então era uma oficina que acontecia sempre às terças-feiras. Eu saía correndo lá do lugar onde eu trabalhava para poder chegar. Eu lembro que eu achava que sempre chovia na terça-feira, porque eu sempre me lembro de chegar molhada, né, lá na oficina, atrasada e tal. Mas eu cheguei muito, assim, rompante, porque, afinal de contas, eu era uma escritora, né, eu tinha um livro publicado, afinal. E aí, quando eu comecei a exercitar a escrita ali com alguém administrando e falando, olha, vai por aqui, vai por ali, e comecei a conhecer pessoas que tinham o mesmo interesse, um leque se abriu para mim, né? Eu falei, puxa, e aí eu comecei a pensar naquele primeiro livro e pensar em conversar com todos os meus amigos que tinham adquirido e falado, devolvam os livros, não era para ter saído desse jeito, por favor, passem os livros para cá, vamos começar tudo de novo. Fiquei com esse desejo, e aí comecei a fazer exercícios de escrita, né, fora desse âmbito da pesquisa, né, essa pesquisa orgânica que eu fiz, ouvindo a minha mãe, eventualmente ouvindo outras pessoas também, do meu entorno, porque para entender determinadas coisas eu fui ouvir outras pessoas também, e aí eu fui começar a praticar isso assim de uma forma mais livre, né, e
eu fiquei encantada com aquela possibilidade. Eu já podia escolher os nomes dos personagens, os lugares por onde eles iam transitar, por onde eles iam andar. E aí comecei a escrever histórias mais curtas, né? Esse romance Amor Avenida ficou longo, a história era muito comprida, aconteceu muita coisa, passou muita água debaixo dessa ponte. E aí eu comecei a escrever histórias mais curtas. E eu não notava, assim, sinceramente não notava que eu estava falando dos lugares por onde eu passava, por onde eu transitava. Para mim era normal, natural falar, né, dos lugares onde eu ia, tá, os personagens também. E uma coisa que sempre a professora dessa oficina me dizia era para diminuir um pouco no volume de personagens, né? Eu entregava o exercício para ela e ela falava, nossa, muita gente nessa história. Olha, fui ler, fiquei cansada, tive que fazer uma lista aqui, tinha que voltar para ver quem era Maria, quem era fulano, todo mundo tem nome. Veja lá se você, olha, se a pessoa for passar só uma vez pela história, pipoqueiro, não precisa falar que o nome dele é seu José ou seu Sebastião. Fala que era pipoqueiro, já tá tudo bem, porque olha só a confusão que você faz. E para mim era tudo muito importante, todas aquelas orientações eram muito importantes. Afinal de contas, eu nunca tinha me preparado para escrever nada. E outra coisa que é bem importante dizer, eu já disse, eu sou uma auxiliar de enfermagem, eu tenho uma formação técnica, e eu dei uma pausa muito grande nos meus estudos, entre o que se chamava de ginásio, né, naquela que eu já estou um pouquinho perdida, assim, nisso, vai mudando os nomes, mas entre o ginásio e o segundo grau, que eu só fui terminar para poder fazer a escola técnica, então eu fui terminar o ensino médio através da educação de jovens e adultos, eu tinha dado uma pausa enorme nos meus estudos, né? Então, para mim, tudo era muito importante, tudo que eu aprendi ali. Mas essa questão dos nomes e do volume de pessoas, eu não conseguia me desfazer e eu também não queria, né? Depois que eu tentava fazer os exercícios com histórias menos populosas, eu percebi que eu não queria fazer. Eu queria mesmo que as histórias fossem populosas, que muita gente passasse, e era muito importante para mim que todo mundo tivesse nome, né? Principalmente as personagens que eu não via nas histórias que eu lia, a não ser lendo Quarto de Despejo, por exemplo, porque hoje em dia você gosta de um livro, gosta do segmento de um livro, você faz uma pesquisa e consegue saber de outros títulos parecidos que vão te trazer uma experiência parecida, mas eu não. Quando eu li Quarto de Despejo, eu fiquei impactada, consegui ler Casa de Alvenaria, que também é um livro que Carolina escreveu, mas fiquei naquilo, né? Além da pausa que eu dei nos meus estudos e de ter mudado para um bairro onde também não tinha a biblioteca que existia na minha infância, né? As bibliotecas comunitárias estavam sendo instaladas aqui no bairro, mas era um equipamento mais difícil de frequentar, né? Tem isso também. Então, para mim, era tudo muito importante, mas eu não conseguia, as minhas histórias iam ficando sempre com muita gente, as pessoas tinham seus nomes, e aí alguém, em algum determinado momento, me perguntou, mas você está escrevendo sobre locais periféricos? Eu falei, não, estou escrevendo sobre... Estou só escrevendo. Mas aí eu, analisando as histórias, eu falei, puxa, eu estou escrevendo pelas coisas que eu estou passando. Eu ficava muito tempo no transporte público, principalmente para ir chegar até essa oficina, né, e eu conseguia observar o quanto era diferente, né, o transporte que eu utilizava ali na região central, e aí quando eu ia chegando mais perto da minha casa, aquilo ia mudando, né, as características do transporte iam mudando. Às vezes eu pegava o primeiro metrô, e aí era de um jeito, depois eu fazia uma baldeação, e ia para o trem da CPTM, já estava muito cheio, e ainda precisava pegar um ônibus no terminal, e eu ficava observando que os ônibus também eram muito diferentes, né, os ônibus do centro eram grandes, confortáveis, né, quase sempre vazios, e aí quando eu chegando no meu bairro, onde a população era muito grande, precisando daquele equipamento, normalmente eram ônibus pequenos, que não comportavam a gente, então, acho que assim, naturalmente, essas coisas foram entrando nas histórias que eu escrevia. E aí, quando eu percebi que isso chamava, de alguma maneira, a atenção das pessoas, primeiro, eu gostava de fazer aquilo, eu gostei de ver aqueles personagens transitando nas histórias e nos livros, e quando aconteceu a possibilidade de publicar o Perifobia, né, que foi submetido à análise de uma editora, e aí com outras, né, de outra maneira, porque quando você se começa a se comunicar com pessoas que têm o mesmo interesse que você fica sabendo de mais coisas. Eu soube que a editora Patuá estava recebendo originais, e eu tinha aquela compilação de histórias, e aí fui pensar num título
E eu tinha vivido tanto essa experiência, né? Porque eu fiquei muito tempo circulando, trabalhando, morando na periferia e trabalhando em locais mais distantes. Mas depois que eu comecei a trabalhar na saúde, eu trabalhava já também num local periférico, mas também era longe, mas eu transitava bastante. E aí eu queria que o livro não falasse só sobre isso, somente sobre isso, né? Eu sabia que aquele conjuntos de histórias nem sempre ia falar sobre as questões periféricas, mas eu queria que ele dissesse muito sobre isso. E aí eu falei, eu acho que o título já tem que dizer a que veio. E aí fiquei juntando essa questão da periferia e da fobia que eu observava que até eu mesma, né, tinha, às vezes, do lugar onde eu morava, né, tinha um plano muito, assim, mirabolante de me mudar, de ir embora do lugar onde eu morava e ir para um lugar mais acessível, e juntando as experiências e as coisas que eu ouvi, as piadinhas, né, esse lugar está no mapa, nossa, mas você mora no fim do mundo, como assim, tal, e num primeiro momento eu concordava, né, com aquele sorrisinho amarelo, falava, né, dava aquela disfarçada, né, não falava exatamente onde eu morava, mas aí no momento, na ocasião de publicar Perifobia, eu falei, eu não vou pagar essa conta também, né, eu já pago muito, e aí eu queria que o título dissesse alguma coisa, eu tenho para mim que o título já funciona mais ou menos como uma história, né, dá para a pessoa ter uma ideia. E aí chegou essa compilação Perifobia pela editora Patois, e daí em frente aí eu fui escrevendo assim, acho que tudo que eu tinha observado e tudo que eu tinha guardado, acho que mais ou menos com a experiência parecida com a da minha mãe de guardar cartas, de guardar objetos, eu ia guardando as experiências dentro da minha mente e fui transferindo tudo para o papel, para os arquivos, né? E aí foram, desde então, 9 livros, como a doutora falou, o Perifobia ele ficou finalista do Prêmio Rio de Literatura, o Céu para os Bastardos ficou finalista do Prêmio São Paulo, mas um prêmio muito importante com o qual fui contemplada e que me causa muito orgulho é o Prêmio Carolina Maria de Jesus, que eu participei acho que em 2023 com um livro que é inédito, ainda não foi publicado, mas acho que é o que eu mais gosto de falar. Carolina Maria de Jesus é o nome desse prêmio. Alguma pergunta? Lilia, eu tenho perguntas para ti, sim. Não sei se tu quer terminar a tua história aqui, mas senão a gente já começa. Acho que dá para ir contando a história e respondendo as perguntas. Tá certo. Então para te dizer que eu fiquei aqui muito encantada de ouvir a tua história, assim, como tu foi começando a ler, a escrever, e tudo isso é muito bonito. E a pergunta que eu fiz aqui no teu livro, O Céu para Bastardos, que é um livro que eu gosto muito, a patroa da Sanarinha acha que ela não sabe ler, né? E ela, na realidade, lê muito, como a Maria Tereza já tinha falado. E até quero ler um trechinho aqui para a gente. Quando dei entrada nos papéis da aposentadoria, planejei fazer tudo em surdina. Pretendia surpreender a patroa. Não quero mais ficar, dona Gerda. Não quero não, viu? Era minha oração. Eu a repetia mentalmente e em voz alta. Testava expressões. Treinava a entonação. Afirmava para os meus botões na ida e na volta das compras. Mas, quando sobreveio a tragédia, preferi me despir das vestes de Sanarinha. No bairro dos Bacanas, não passo de mais uma Maria vestindo o uniforme azul marinho. Maria que vai ao supermercado e ao hortifruti. Semanalmente. Hortifruti, aprendi com Dona Gerda a chamar quitanda desse jeito. Ela organiza a lista, segurando os óculos na ponta do nariz, sentada à mesa da cozinha, enquanto escreve, repete item por item. Gerda acha que não sei ler. Ou que talvez eu saiba sim, soletrando uma palavra ou outra, com muito custo.
Ela me lembrou o livro que acho que muitas pessoas gostam, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi, em que a zeladora é uma super intelectual e todos os moradores do prédio sequer desconfiam disso, né? Porque aí a gente vê aqui nessa leitura que os mais privilegiados, eles leem o mundo muito a partir dos seus preconceitos, né? Então ela não quer nem saber, ela já lê do jeito dela. Lília, no judiciário, nós hoje temos protocolos para julgamento com perspectiva antidiscriminatória, de gênero, de classe, de raça, que é uma política assim, que pretende evidenciar as opressões que impactam as pessoas de forma diferente e que tu traz muito bem na tua literatura, essa questão da condução, das diferentes lonjuras e tudo mais. E no final eu penso que serve também para que a gente que trabalha com o direito não olhe para os trabalhadores que estão aqui postulando da mesma forma que as patroas dos teus livros olham para as suas empregadas, né? Que a gente possa ter um olhar melhor. Então, isso eu queria que tu comentasse um pouco mais, assim, especialmente sobre essas relações, né, das relações domésticas, né, e tudo mais, e se você acha que a literatura, então, pode nos ajudar a enxergar um pouco mais o outro, como, evidentemente, essas patroas não enxergavam. Eu acho que sim, eu acho que essas descrições das patroas, né, em O Céu para os Bastardos, muito da Dona Gerda, né, mas em Perifobia começou com a Preta, que tem uma patroa chamada Celeste, que ela apelida de Cepeste, né, a Preta diarista, a dona... A Sanarinha não, a Sanarinha trabalha todos os dias na casa da Gerda, pernoita, né, mas a Preta de Perifobia, ela é diarista, ela tem mais de uma patroa, e uma delas é a dona Celeste, que ela apelida de Cepeste. E aí, como eu disse, a minha avó era essa trabalhadora doméstica que não era alfabetizada, mas ela tinha muitos outros saberes, né? E a inteligência dela e a intelectualidade dela era subestimada, certamente, por essas empregadoras, né? Eu achava que minha avó tinha um vocabulário vastíssimo, e eu digo que ela era uma colecionadora de palavras. Quando ela gostava de uma palavra, ela procurava saber o que significava, né, e gravar para que ela pudesse aplicar no dia a dia dela, né, uma palavra diferente. E eu acho que isso também se dá muito ao fato dela ouvir muita música, né? Eu digo que na minha casa a gente ouvia a rádio o tempo todo, porque o rádio da minha avó não podia desligar. Se desligasse, ele levava 3 dias para ligar de novo. Então, ele ficava esquentando, tinha todo um rolê lá do rádio. E aí, mesmo quando a gente ia assistir televisão, a gente tinha que assistir televisão e o rádio ficava ligado ali com o volume um pouco mais baixo, mas não podia desligar. E eu sei que a música trouxe muito conhecimento para ela, as músicas que ela ouvia, os programas ali que ela ouvia. E a minha avó era uma colecionadora de discos, quase sempre de discos de samba. Então eu me lembro que em toda essa dificuldade que às vezes a gente tinha para pagar aluguel, eu vinha com a minha avó da casa da patroa, então às vezes eu via a patroa fazendo o acerto, quase sempre semanal, ali do trabalho, né, nos lugares que ela ia, sei lá, 3 vezes por semana. E aí às vezes eu sabia que em casa estava faltando alguma coisa nas latas, que tinha uma lata meio que já... E aí eu falava, hoje a gente vai passar na mercearia, tal, vai passar no mercadinho, né, passar na quitanda, porque não era hortifruti naquela época. Mas aí minha avó passava batido, passava direto, e eu falava, oxe, mas como assim? Porque aquela não entrou no mercado, né? Não tem fumo. Minha avó fumava cachimbo. E aí eu falava assim, não tem fumo. Era uma coisa muito assim, para mim, quando a minha avó começava a pegar folha de fumo, porque tinha um pé de fumo lá no quintal da vila onde a gente morava, e quando ela começava a pegar as folhas para queimar, para colocar no cachimbo, eu falava, estamos fritas, a situação está devastada, né? Então eu pensava, não tem fumo, não tem café, que é uma coisa que ela não fica sem, por que a gente não entrou aqui no bar do seu Silo? Era porque tinha que colocar o dinheiro no envelope do aluguel, né? Então, mas eu em meio a toda essa dificuldade, ela comprava discos. Ela comprava discos. Se ela ouvia uma música no rádio, principalmente quando eu comecei a ler e a escrever, eu me sentia... Nossa, para mim foi um evento, porque a minha avó não era muito de
ficar me elogiando, elogiar ninguém, né? Ela era, né, não fez mais que obrigação, mas para ela foi muito importante quando eu comecei a ler, embora ela não quisesse dar muito braço a torcer, porque ela lia também, né? E aí ela falava para mim, pega o disco tal, vê lá o que tá, e traz aqui, me fala que música tá escrito. Ela tinha umas tecnologias ancestrais para viver o dia a dia dela, e com os discos ela fazia o seguinte, quando ela gostava muito de uma música, ela fazia uma marca de caneta naquele lado, porque ela só perguntava uma vez, e aí tinha aquela marquinha, ela sabia que daquele lado estava a música que ela gostava mais. Então, assim, apesar de toda essa dificuldade, ela dava prioridade para a cultura, para aquilo que ela achava importante, e não era só por ela. Ela tinha uma percepção, assim, de pensar, pô, e a gente comprava muito disco de samba, então era muito artista, e eu gostava, pegava aquelas capas, falava, puxa, quase sempre pessoal preto gravando samba, parece com a gente. Ela tinha essa noção de que a pessoa tinha chegado, né, tinha conseguido gravar aquilo, então a gente tinha que fazer o corre também, dar uma fortalecida naquela pessoa que tinha provavelmente se sacrificado tanto para chegar naquele patamar. Então ela falava dessas coisas. Quando eu publiquei o livro, eu me lembrava disso, falava, minha avó talvez ela ia comprar meu livro, mesmo que ela não pudesse ler, ela ia comprar para me fortalecer, ela faria isso. E então ela era uma pessoa que ela consumia muita cultura do jeito dela, né? Mas não era uma coisa que ficava evidenciada para essas empregadoras, para as pessoas que não tinham muito interesse em saber sobre a vida particular dela. E eu até acho que na época da minha avó ela tinha uma relação diferente com essas empregadoras, uma relação de mais intimidade. Eu comecei a ver essas relações modificando a partir da minha mãe e da minha tia. Eu acho que trabalhando para os filhos dessas pessoas, acho que as relações começaram a ficar mais... Porque a minha avó, apesar de trabalhar para pessoas muito ricas, eu me lembro que ela tinha uma patroa que também não era alfabetizada, e era muito rica. Por algum motivo, talvez uma imigrante, eu não lembro direito como era, mas assim, ela também não lia. Mas a minha avó tinha relações mais íntimas com essas empregadoras, né? A minha mãe e a minha tia não, eu vi que as coisas foram começando a ficar mais estreitas. Ou então com as pessoas que foram vindo depois, né? Eu vi a minha avó, por exemplo, cuidar de crianças ali, de filhos, que depois o tratamento mudava, né? Essas pessoas deixavam de ser aquelas crianças com quem ela tinha uma certa intimidade, uma relação meio Sanarinha e Betinho, assim, com quem ela falava, vai comer, menino, e tal, e depois essas pessoas foram estudando, foram saindo, foram viajando, foram voltando estudadas, doutoras, né? E aí a roupinha já mudava, já não passava mais o uniforme da escola, mas passava o avental do doutor, e aí ela tinha que lidar com essas mudanças ali. Então, para minha avó, eu acho que eu me lembro disso para poder projetar isso nas personagens e com as experiências de outras pessoas que eu observava também, porque existiam muitas conversas, né, entre as trabalhadoras domésticas quando elas se agrupavam, inclusive a minha avó e a mãe e a tia, quando elas se agrupavam, elas iam discutir as coisas que elas tinham vivido nesses lugares, e eu me lembro da minha mãe falar, minha mãe se chama Ana Júlia, e eu me lembro dela falar de uma patroa que insistia em chamá-la de Maria, e ela falava, meu nome é Ana, e a mulher falava assim, não ligava e continuava chamando ela de Maria. Era uma mensagem muito clara e objetiva de, tipo, não importa seu nome, para mim não importa, vou chamar você do que eu quiser, não importa se você chama Ana ou Adelaide ou qualquer outra coisa. Essas coisas ficavam para mim, esses pequenos requintes que eu via, sem contar que eu ficava transitando nesses ambientes com as orientações que eu recebia de ficar muito comportada, né, de me comportar muito bem, porque afinal de contas era uma concessão, né, que esses empregadores permitissem que eu estivesse ali, eles já estavam sendo muito bons. Quer dizer, o sistema não funcionava, eu não tinha uma escola em tempo integral que pudesse me acolher, eu tinha que sair do meu período escolar e ir para ficar com a minha avó ali no emprego e tal. Era todo um sistema que não estava funcionando, mas não ficava evidente naquela época, né? Ela achava que era uma ação muito, assim, puxa, que pessoa boa, que patroa boa, que permite que eu te leve e tal. Então, eu projeto isso, comecei, como eu disse, a projetar naturalmente nas personagens, mas depois, quando eu saquei, né, como diz Dona Conceição Evaristo, que a escrita também pode ser de vingança, e chegou um momento em que eu até tive que equiparar isso, falar, opa, né, deixa eu ver se eu não estou mudando ali a trilha que eu tinha para as minhas personagens com isso, mas tem hora que não tem jeito. Inclusive,
essa experiência que a Sanarinha vive com a Gerda, que ela conta também que viveu com um outro empregador dela na sequência, que ela também, ela fala de um outro cativeiro, né? Ela se refere à casa como um cativeiro. Ela fala, no cativeiro anterior, ela trabalhava numa casa onde tinha uma biblioteca gigante, né? Uma biblioteca gigante. E é interessante, eu me lembro disso porque em O Céu para os Bastardos, quem escreveu o texto de contracapa foi o Faleiro, José Faleiro, nosso amigo que já esteve aí, é figura muito íntima de todos. Ele tem uma parte que ele escreve assim, que Lília Guerra veio metendo o pé na porta, né? E aí isso me fez pensar que a porta da biblioteca dessa casa onde a minha avó trabalhava não ficava fechada para mim. A porta da sala de música ficava fechada, a porta da cozinha, se a minha avó não estava ali, ficava fechada, outros ambientes ficavam fechados, mas a biblioteca não ficava fechada, porque talvez não fosse uma ideia de que eu me interessasse por aquele ambiente, né, e acessar aquele ambiente. Então, todas essas memórias foram me voltando quando eu comecei a escrever sobre as trabalhadoras domésticas, e a Sanarinha passa por um momento, um segundo momento, não só com a Gerda, que não percebe que ela desvia os livros da biblioteca, ela diz que ela devolvia depois, né, não sei se ela fez isso todas as vezes, já que a Gerda não percebia. Mas essa história que a Sanarinha passa com outro empregador, e eu cito até o livro, ela está num livro chamado Pavilhão de Mulheres, que é um livro escrito por uma escritora chamada Peer Book, que é uma escritora americana, mas radicada na China, que contava histórias da China, porque os pais dela eram missionários na China. E aí, eu li esse livro também por sugestão da minha mãe, esse livro chamado Pavilhão de Mulheres, da Peer Book, e li outros livros da Peer Book também, gostei muito da forma como ela escrevia, mas a personagem principal desse livro é uma patroa, né, uma patroa chinesa e tal, e aí ela vive uma questão lá com o marido, como diz no livro, né, como a Sanarinha descreve, ela lê a primeira cena do livro Pavilhão de Mulheres, onde a mulher chinesa está fazendo 40 anos de idade, e ela está na frente do toucador, tal, e, enfim, ela vai dar um presente para o marido quando ela faz 40 anos de idade, e esse presente é uma concubina, uma segunda esposa para esse marido. E na época, a primeira vez que eu li, eu não consegui entender o quão grave era a situação. Como é que alguém dá uma mulher de presente para alguém, né? Isso eu só fui. A minha percepção de leitura foi mudando conforme eu fui fazendo releituras, né? Eu sou muito de reler os livros. E aí eu fiquei muito interessada nessa história e li esse livro 2 ou 3 vezes. Lá pela terceira vez, eu notei que essa patroa, essa senhora chinesa, tinha uma criada chamada Ying, que eu falo no livro. E aí eu saquei que a Ying me interessava muito, a vida da Ying me interessava muito. Eu falava, puxa, mas a Ying penteia o cabelo dela, a Ying escolhe a roupa dela, a Ying traz o café dela. Essa história, para mim, é uma história que é comum. E como é que eu nunca percebi isso? E aí eu fui pensar na literatura, nos livros que eu já havia lido, o que as Ying estavam fazendo nesses livros. E de alguns eu nem me lembrava, porque aquela orientação, né? Tipo, se for um personagem secundário, não precisa dar muita bola para ele, não. Acho que isso funciona de uma forma geral. E aí eu falei assim, eu não sei muito sobre a Ying. Eu li o livro depois, tentando pescar ali detalhes sobre essa trabalhadora doméstica chamada Ying. Mas eu falei assim, nos livros que eu escrever, nas histórias que eu escrever, embora a realidade continue perpetuando ali, a Sanarinha não vai deixar de trabalhar, ela não vai deixar de ter os conflitos domésticos dela, mas ela vai ter um nome, a Preta vai ter um nome, né? Eu acho que a única vez que eu não nomeei uma trabalhadora doméstica nas histórias é uma história onde ela sofre, ela tem ela tem o conflito, apesar dela ser uma trabalhadora doméstica, o conflito é uma questão de violência doméstica mesmo. E ali, naquela história, eu fiquei querendo preservar muitas informações sobre aquela personagem. Não sei porquê, mas inclusive na primeira edição de Perifobia, eu descrevo alguns atos de violência que ela sofreu, e quando Perifobia saiu pela segunda vez, eu reescrevi a história.
Peraí, gente, um probleminha técnico aqui que já vai ser resolvido. Pronto, voltamos. E aí, na segunda vez, quando eu fui escrever, quando Perifobia foi ser republicado pela editora Todavia, eu revi essa história. E aí eu retirei essas cenas onde efetivamente as violências aconteciam, só ficam sugeridas. Então, eu acho que vem daí essa vivência com as trabalhadoras domésticas na história, nos livros que eu escrevo, né? Com essa vontade de que elas contem das coisas que elas vivem. A Preta, por exemplo, é uma diarista que ela mata o trabalho numa segunda-feira, mas lembrando aí, eu estou falando aí com os juízes do trabalho, né? Lembrando que ela não tinha um vínculo empregatício formal com essa empregadora. Ela optou, é claro, né? Espera-se que você vai prestar o serviço, mas ela optou. Eu digo isso porque eu recebi muitas. Nas caixinhas hoje em dia das redes sociais, as pessoas mandam as impressões ou fazem comentários e muita gente falava, nossa, mas que falta de responsabilidade, faltando uma segunda-feira, e eu digo, é bom que fique bem claro que ela não tinha vínculo empregatício e a pessoa pode conviver com um dia que uma diarista não foi, nesse dia se ela lavar o prato dela vai ficar tudo bem, a mão dela não vai cair, e ela não recebeu por esse dia de trabalho, então gente, deixa a mulher viver o dia que ela resolveu se dar de presente. Então, assim, eu comecei a fazer esse exercício de que elas têm vida, de que elas têm amores, de que elas têm gostos, elas têm uma flor preferida, uma cor, uma música, né? Nos lugares onde elas transitam, elas têm amigos, né? Elas têm os conflitos, enfim. Mas eu acho que essa visão também começou a vir muito lá da experiência com o primeiro livro, porque eu escrevia coisas que me doíam demais. Né? Minha mãe relatava coisas, contava coisas para mim que eram muito doloridas. E aí, quando elas ficavam prontas ali no caderno e depois na tela, eu falava, nossa, como dói. Eu vou ver se eu consigo reescrever isso de alguma maneira que nesse dia onde tudo isso aconteceu, sei lá, minha avó falava que não existe sábado sem sol, nem domingo sem missa, que mesmo que o dia esteja nublado no sábado, sempre aparecia se eu prestasse, ela falava, se você prestar atenção, o sol sempre, pelo menos um pedacinho de azul você vai ver. E aí eu comecei a fazer esse exercício de tentar colocar um pedacinho de azul nas coisas muito duras de escrever. E isso com Amor à Avenida, ela falando da minha mãe, né, de pessoas que eram caras para mim. E aí, quando eu fui falar dos meus ambientes, da periferia aqui, eu falava das questões do bairro, né, coisas que para mim ficavam muito evidentes e que eu, nos meus caminhos, né, caminhando de casa até o ponto do ônibus, por exemplo, eu nunca conseguia, ainda hoje, assim, eu nunca consigo caminhar impunemente. Eu coloco o fone de ouvido, coloco a minha seleção de samba e falo, hoje eu não vou prestar atenção se tem buraco, se o mato cresceu, se não sei o que, né, nos animais que estão abandonados eu vou, mas eu não consigo fazer isso. Eu realmente observo e vejo, mas aí eu comecei também a fazer o exercício de olhar o que me encantava naquele lugar, afinal de contas eu precisava disso, né? Eu já moro aqui em Cidade de Tiradentes há quase 40 anos, né? Então chegou um momento em que eu precisava descobrir as opiniões das pessoas que estavam aqui, né? Eu falo em O Céu para os Bastardos, o bairro se chama Fim do Mundo, porque eu queria que todo mundo, assim, as pessoas conseguissem se ambientar ali com as suas próprias experiências, né? Eu não queria definir exatamente onde era, né? Eu comecei a olhar para as pessoas de outra maneira, principalmente quando a minha mãe se aposentou, que ela começou a ficar mais no bairro, e aí eu comecei a perceber as coisas que estavam sendo positivas para ela, que estavam sendo bacanas, legais, e procurar essas coisas também. Eu acho que isso também foi parar na literatura. De vez em quando eu olhava uma cena e falava, tem umas cenas muito pesadas, né, em O Céu para os Bastardos, de descrição, né, do lugar, do ambiente e tal, eu falava, mais para frente eu tenho que dar uma olhada, assim, na nesga de azul do sábado. Oscar, acho que agora tu pode fazer a pergunta. Pois então, Lilian, eu sempre falo para a Maria Tereza e para a Daniela que a gente se organiza, se prepara, planeja e sempre sai diferente.
né? Eu tenho 1000 ideias, e aí quando a gente presta atenção, e tu falando em botar nome em todo mundo, personagens mais ou menos importantes, eu me lembrei de uma obra que me marcou muito, chamada Todos os Nomes. Todas as pessoas e todas as coisas têm nomes, mesmo que a gente não reconheça, mesmo que a gente não diga, e como nós mesmos, juízes e juízas, acabamos não prestando atenção nisso quando damos ouvidos aos advogados, que são as bocas das pessoas. Muitas vezes o que aquela pessoa quer fazer é falar, ainda que não seja o que o advogado pretende. Como profissional da saúde e escritora, eu vejo que a realidade e o nome das coisas são muito importantes para ti. Sim. E eu queria que tu falasse também, como leitora, como a literatura pode nos curar. Já foi uma pergunta que me foi feita, se eu tinha conseguido curar alguma coisa através da literatura, e na época que foi feita, eu disse que não, que eu conseguia refletir mais, né? Eu digo que tem coisas que eu nunca consegui resolver refletindo, pensando, queimando aqui a minha cachola, mas eu consegui entender melhor escrevendo. Mas eu não acho que passei por algum processo efetivo de cura com isso, mas assim, de reflexão, e aí eu acho que é gradativo, né? Pode-se caminhar para esse processo. Eu venho de a minha história é uma história de uma adolescente. A minha mãe era uma adolescente negra, minha mãe é uma mulher negra, retinta, que teve uma filha com 16 anos, fruto de um relacionamento com um homem 60 anos mais velho que ela, que tinha uma família composta, uma família formal, tradicional. E eu sempre digo que quando eu nasci, o relacionamento dos meus pais não era... E eu digo isso também, porque eu falo, mas você está expondo... Não, eu digo porque eu escrevi essa história, né? Afinal de contas, ela queria que essa história se tornasse pública. E aí, eu me senti... Como que eu me senti quando eu fiquei sabendo disso, né? Falei, puxa, eu sou fruto de todo esse sofrimento, né? Tudo isso que aconteceu resultou em mim, e aí a minha mãe ainda ficou com a responsabilidade de cuidar de mim, né? Então, é por isso que eu disse que era muito difícil no começo lidar com esse livro, com essa história. Mas eu acho que, é o que eu disse, eu acho que eu fui descobrindo, eu já ouvi pessoas dizendo que a literatura não tem que ter, assim, uma função social, né? Que o livro tem que ser unicamente para entretenimento, seja lá de que forma isso for acontecer, mas não é uma realidade para mim. Essa não é uma realidade. Não comecei a escrever assim, né? A minha primeira experiência escrevendo tinha um objetivo. E aí, ainda que eu me divirta, ainda que eu crie personagens, ainda que eu dê nome a eles, ainda que eu tenha as minhas vinganças, eu faça esses exercícios que para mim também eu amo escrever, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Se você me perguntar se eu quero sair ou se eu quero ficar escrevendo, obviamente que, claro, tem as proporções, mas assim, num âmbito normal, normalmente eu vou escolher ficar escrevendo, sobretudo se eu tiver um momento de tranquilidade, que isso é muito importante também. Não fugindo da pergunta, mas dizer que os momentos de tranquilidade são muito raros, né, para escrever, os momentos assim de valor, assim, onde se pode escrever realmente e ter algum resultado, porque logo no começo, quando eu comecei a conversar publicamente sobre escrever, eu dizia que eu fazia muitas anotações no ônibus, né? Porque afinal de contas eu passava tanto tempo dentro do transporte público que eu fazia crochê, eu escrevia, eu ouvia música, se eu estava sentada eu dormia, eu levantava, acordava e tal, dependendo, né? Tem dias que não dá nem para respirar dentro do ônibus, mas enfim, quando dava era assim. E aí eu fiquei meio com uma fama de escritora do ônibus, puxa, ela gosta de escrever no ônibus, eu digo, não gosto, eu gosto de escrever no sossego, na tranquilidade. Não saio da minha casa num dia de chuva, abro o guarda-chuva, calço uma galocha e vou pegar um ônibus porque eu tenho que escrever um capítulo. Eu prefiro ficar, claro, eu prefiro ter um teto todo meu, um lugar para escrever, uma paz, uma tranquilidade. E eu tenho pensado muito nisso, até me perguntam sobre isso, né? Você vai parar de... Agora que você escreve com, sei lá, e publica por uma
editora que distribui mais? O que você acha? Dá para você pensa em deixar o seu trabalho na saúde e viver de escrever? E aí eu fico pensando quais são, né? E aí eu estou aqui com os juízes do trabalho, quais são as garantias que eu tenho como uma escritora profissional? O que embasa isso para mim? Nada, né? Eu tenho que contar com né, com o que vai acontecer, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Não é como trabalhar e ter certeza que você vai receber o seu salário ali depois pelo serviço que você prestou. Então, assim, me perguntam muito sobre a profissionalização do escritor, né? Mas aí eu devolvo a pergunta também. E aí, como é que vai ficar essa história? Né? O que a gente vai fazer? Se eu ficar só escrevendo, depois como é que eu faço? Eu vou ter que me aposentar com uma aposentadoria dessas privadas, essas coisas assim, ou eu posso ter uma carteira assinada de escritora falando essa é a minha profissão. Mas voltando para o que você perguntou da cura, eu acho que pode ser um caminho, eu descobri esse caminho, falar sobre essas coisas, falar sobre esses elementos, e por que não falar, ainda que às vezes as pessoas digam, a literatura não pode ser panfletária, não pode trazer questões sociais, no meu caso traz, em outros casos, no caso de outros escritores também, e eu acho que tem livro para todo mundo, tem títulos e tem gêneros para todo mundo. Eu acho que quem gostar vai consumir esse tipo de material, de texto, mas eu vou te dizer, viu, que eu gosto muito de inserir esses elementos nas histórias. Para mim foi um grande prazer ver a Sanarinha metendo pau naquele ônibus que não funciona. Quem já andou com ônibus que só tem uma porta para desembarcar sabe que aquilo é uma ideia de maluco. Como é que você vai desembarcar no meio do caminho antes do ponto final, passando por cima das pessoas? É impossível. Não descaracteriza os conflitos particulares da personagem, ela continua tendo problemas na casa dela, as questões do emprego, mas ela consegue fabular sobre essas coisas que acontecem no entorno dela, né? E eu estou cada vez mais fazendo esse exercício de falar mesmo sobre as coisas que incomodam realmente um personagem que é vivo, né, que vive, né, Sanarinha vive um baita de um conflito na família dela, mas ela não deixa de olhar e de comentar e de falar das coisas da vizinhança, porque afinal de contas a vida dela não parou, ninguém falou para ela, olha, você está com esse problema, pode ficar em casa, tranquila, porque vai dar tudo certo. Não, ela tinha que sair, né, e às vezes era até uma opção para ela, né, por toda a situação que ela passava ali com a comunidade dela, de vergonha, porque o filho cometeu um crime, ela se sentia tão culpada, afinal, e aí ela usava isso até como fuga, né, um elemento de fuga, porque ela falava, eu vou para o bairro dos bacanas, porque lá ninguém presta atenção em mim mesmo, ninguém sabe o que eu estou passando, vou vestir meu uniforme azul marinho e vou ficar invisível. Então, eu acho que pode fazer com que, assim como eu reflito muito quando eu escrevo e resolvo algumas coisas, eu fico hoje pensando, não escrevo exatamente com a pretensão de que as pessoas resolvam alguma coisa, mas penso que causa reflexão, não tem como, né? Aquilo que eu leio causa reflexão em mim, causa reflexão em todo mundo, senão não tem sentido, né? A gente analisa ali, então eu acho que pode partir para um processo, assim, de tratamento, não sei se vai chegar efetivamente na cura, mas da gente começar a tratar de todas essas questões abordadas. Que coisa boa te escutar, Lília. Nossa, Santa Dalva Maria Soares, que nos apresentou a ti. Temos que agradecer sempre a ela por ter nos apresentado aqui. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma saudação especial ao querido desembargador Jardon, que está aqui nos assistindo, meu querido colega da Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho certeza que ele é a pessoa que mais prestigia todos os nossos módulos, desde a primeira edição, e dizer que a gente se sente muito honrada em tê-lo aqui com a gente. Bom, feito o registro, vamos lá. Eu lembrei muito, quando tu falaste, Lília, do uniforme branco, da Sanarinha, também de um outro livro, da Giovanna Madalosso, Sweet Tóquio, que ela fala do exército das mulheres de branco, né, das babás que se encontravam na pracinha. E é muito bom a gente conversar, porque a gente vai puxando 1000 referências que a gente tem
de literatura, quando tu falaste da tua avó também, né, da sabedoria da tua avó, eu lembrei muito do Saramago, quando ele dizia que a pessoa mais sábia que ele conheceu na vida dele não sabia ler nem escrever, que era o vô dele, né? Ele dizia que o avô contava tantas histórias, tantas lendas, né? Tantos episódios singulares, que ele aprendeu a escrever com o avô, que era uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Então, lembrei muito dessa história da tua avó. Mas vamos lá, pergunta então agora, que não quer calar. Me chamou muito a atenção quando eu li, deixa eu ver se é Perifobia ou se é Perifobia, tá, lembrei. Numa entrevista, eu lembro que tu mencionaste a tua admiração pela Dona Ivone Lara, a qual eu compartilho também. E tu falaste que a música era a tua matéria-prima. Em Perifobia, me chamou muita atenção porque cada capítulo que tu abrias com trechos de samba, né? Que é um gênero que é muito ligado à memória, muito ligado à oralidade, né? Às experiências coletivas. Pensando nisso, eu queria te ouvir sobre o seguinte: de que forma a musicalidade, especialmente a do samba, que foi te trazido pela tua avó, através da tua escrita, não apenas como referência estética, mas como uma estrutura narrativa. E pergunto mais, tu acreditas que, assim como a literatura, a música também pode funcionar como um arquivo sensível das experiências periféricas, né, capaz de preservar histórias que muitas vezes não encontram espaço nos registros oficiais? Queria que tu falasse um pouquinho disso, a música também como resistir. Eu falo com muito prazer sobre isso. Eu digo sempre que o samba foi um dos meus educadores, né? E a minha avó, ela sempre conta. Eu tenho a sensação de que eu já falei isso 150 vezes, mas nem todo mundo ouviu. Quando eu cheguei do hospital com a minha mãe, ela já tinha separado um samba para eu ouvir. Então, quando eu entrei na nossa casa, eu já entrei ouvindo Canta, Canta, Minha Gente. Né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E aí ela ficou com isso na memória, porque eu não me lembro, obviamente, mas ela me contava. Ela falava, olha, essa é a primeira música que você ouviu. E ela tinha esse álbum, e eu consegui preservar esse álbum, que é um álbum do Martinho da Vila. É um álbum de 1975, se eu não me engano, porque eu sou de 76, né? E é um álbum que tem muitas... É um álbum azul, e é uma capa maravilhosa, e tem muitas mãos assim desenhadas na capa, do Elifas Andreato, a capa, genial, né, que fez capas incríveis. Eu gosto de colecionar, às vezes, todas as vezes que eu vejo uma capa que eu acho que foi ele que fez, eu acabo adquirindo o disco. E eu me lembro de não ter muito, na minha casa não tinha muito livro, né, tanto que a gente frequentava a biblioteca. Mas como tinha muitos discos, eu manipulava muito esses objetos. E especialmente esse disco, que eu posso dizer que é a trilha sonora da minha vida, porque afinal de contas, salvo se eu ouvir música lá na maternidade, não sei, quem sabe, né? Foi a primeira música que eu ouvi, eu posso dizer que foi a primeira música que eu ouvi. E eu brincava muito com esse álbum. E aí eu digo que o meu processo criativo começou com ele, porque ele tem muitas mãos levantadas, e uma tem um relógio, a outra tem um punho de uma blusa, e eu conseguia reconhecer que uma era de uma mulher, outra era de um homem, e eu ficava imaginando ali, esse daqui pode ser casado com essa, pode ser namorado dessa, pode esses dois aqui, sei lá, podem ser irmãos. Eu ia criando histórias ali com aquele álbum. Mas mais do que isso, o samba, que eu acho que outros segmentos também, mas eu, como sempre, quase sempre ouvi samba, eu ouço outros, adoro bolero, gosto de outros tipos de música, mas o samba sempre foi muito encantador para mim. Tem muitas crônicas no samba, e eu ficava pensando, além de ver aquelas pessoas nas capas que se pareciam com as pessoas que estavam no meu entorno, ali eu entendi o quanto elas eram geniais, né? Eu falava, pô, mas esse foi... Eu acho que hoje em dia que a gente usa a plataforma, faz falta a gente ter contato, né, com as fotos, com a ficha catalográfica, com alguma coisa que alguém escrevia.
porque os discos têm muito isso de serem parecidos com livros, que alguém escreve a apresentação, alguém escreve a orelha, né? Então os álbuns vinham com aquelas histórias e com as fichas de quem tinha trabalhado, quem tinha tocado. Então isso para mim já era muito leitura e eu ouvi o que aquelas pessoas produziam. Para mim, então eu digo que eram os livros que a minha avó lia, né? Aquelas histórias. Tem uma história, tem um disco do Exporta Samba, um grupo chamado Exporta Samba, que tem uma música chamada puxa, tô sempre sabendo o nome da música e agora não vou lembrar. Mas, enfim, conta a história de um trabalhador que saiu para o seu trabalho e foi assaltado, e aí, enfim, levaram lá o pouco dinheiro que ele tinha, depois se arrependeram, deram lá um dinheiro para ele, enfim, mas um samba tem começo, meio e fim, é uma história que você começa a prestar atenção, você acompanha ali, ele introduz, vejam só, quando eu vim do meu trabalho, conferindo o meu salário que muito mal dá para comer, não sei se pareço milionário ou se tenho cara de otário, para 2 pilantras virem me render. Você, o que aconteceu com esse cara? Né? E aí você fica ali esperando para saber o desfecho, né? Será que levaram o mesmo dinheiro dele? O que será que aconteceu? Então, eu acho que é uma forma de leitura. Sem contar que, assim, sou muito fã de Cartola, né? Mas na minha casa não tinha nenhum disco de Cartola. Até porque ele foi gravar um disco, acho que com mais de 70 anos já. Se eu não me engano, acho que foi o único disco que ele gravou. Só dele mesmo, que não era uma participação assim. Então, eu fui ouvir Cartola mais velha, assim, né? Ou no rádio, mas Cartola tem uma música onde ele fala és indelével como a flor. Essa palavra indelével eu nunca li em nenhuma história que eu escrevi, né? Foi ele que falou, foi ele que trouxe essa palavra para que eu conhecesse, né, esse conhecimento. Então, eu acho que não sei se eu fugi muito da pergunta, a gente estava falando do que a música pode significar ali, né, no processo criativo. Para mim tem tudo isso, sabe, sem contar a questão das homenagens. E aí a doutora falou da Dona Ivone. Eu amo a Dona Ivone, né, apesar de que eu estou fazendo uma pesquisa muito, assim, de forma orgânica, né, mas eu estou tentando saber muito mais das sambistas de São Paulo, que às vezes não tem, sobretudo as que não tiveram muita projeção, as que gravaram um disco. Eu estou nesse garimpo, sabe, de garimpar essas mulheres que às vezes não, por exemplo, a Alcione, que não usa sobrenome, né, a Clara Nunes era Clara Nunes, Beth Carvalho, mas assim, acho que quando a Alcione veio com esse nome tão forte, Alcione, outras pessoas também falaram, pode ser uma boa ideia, mas muitas delas que não tiveram a mesma projeção, fica muito difícil de conseguir alguma informação sobre elas hoje em dia. E aí eu fico tentando ali, né? Então eu tenho um disco da Jussara, eu tenho 2 discos da Janaína, eu tenho 2 discos da Milena, eu tenho... Então eu vou tentando saber dessas mulheres, né? Sambistas, tal, sobretudo. E imaginar o que teria acontecido com elas. Então acontece muito isso. Mas com a Dona Ivone Lara eu até falo que eu vou acabar sendo processada por falsidade ideológica, porque a Dona Ivone Lara, ela foi enfermeira e mais tarde ela foi assistente social, né, e às vezes eu vejo na internet, eu sempre falo, gente, eu sou auxiliar de enfermagem, eu não sou enfermeira, nem tampouco assistente social, eu não sei quem foi que fez acho que entendeu errado, e aí eu já vi algumas reportagens, algumas coisas ali escritas, Lília Guerra, assistente social, eu falo, não sou eu, essa é a Dona Ivone Lara, enfermeira e assistente social, eu falo, embora tenha muita admiração por ela, não sou eu, mas a Dona Ivone, para mim, eu fico muito impactada com a história dela, porque normalmente as mulheres são intérpretes no samba, né, e ela era uma compositora, é claro, tem outras mulheres que também compõem, mas ela sim impôs ali, ela se colocou naquele lugar de eu sou compositora, e aí as coisas que ela fala, né, as coisas que ela compôs são, né, de ouvir assim 200 vezes seguidas e ficar tentando ali digerir. Então tem toda essa importância para mim, muito, muito, muito importante o samba. Eu sou muito grata. Eu acho que em Perifobia, inclusive, mais do que... Porque a história das epígrafes começou porque a primeira história, que é de Preta e Amaro, que chama Rascunho de Amaro, ela começa numa segunda-feira chuvosa, né? Um dia que está chovendo, e a Preta mora numa favela aqui de São Paulo, e está bem situado na história dela.
E aí ela tá na janela olhando aquela segunda-feira chuvosa. Aí eu me lembrei de Almir Neto, né, da qual sou muito fã, Zeca Pagodinho e tal, com Lama nas Ruas, né? E eu falei, puxa, parece que ela tá vivendo essa música. Primeiro veio a cena e depois veio a lembrança do samba. E aí eu falei, eu quero muito que seja uma das trilhas sonoras deles, né? E coloquei no meio da história, achei que não ficou muito legal, achei que deu uma forçada. E aí coloquei como epígrafe, achei que funcionou, mas falei, não posso. Se essa história vai ter, as outras também vão ter. E aí depois tinham histórias em Perifobia que nem existiam, e eu fui escrever só para poder usar o samba que eu achava que ia ser legal ali, para as pessoas conhecerem também. Então fica como forma de homenagem, de agradecimento, né, aos meus mais velhos, que eu já deveria ter agradecido logo de cara por eles e ter pedido licença aí, mas eu já corrijo essa falha agora. Obrigado, licença aqui para os mais velhos que abriram caminho para que a gente estivesse aqui agora, né, tendo essa conversa. Que lindo! Eu vou seguir para mais uma pergunta que eu queria falar contigo sobre um aspecto de socialização de gênero que eu observei muito na tua obra, que é essa falta de responsabilidade e de responsabilização dos homens, né, em contraponto com a responsabilidade das mulheres e mesmo a culpa das mulheres por tudo, né? São sempre as mulheres mesmo com todas as dificuldades, sustentando as famílias, amparando e ainda se sentindo devedoras, né? A Sanarinha, que não consigo parar de falar dela, inclusive se culpa por ter colocado no mundo um filho que cometeu um crime, né? Ela se entende como uma cúmplice, simplesmente porque ela foi a mãe desse filho que cometeu um crime. Então, assim, eu acho muito... É uma coisa que é difícil da gente superar, né? Isso... Eu queria que você comentasse um pouco mais desse aspecto, assim, dos homens irresponsáveis, das mulheres muito culpadas e muito responsáveis na tua obra. E o que você vê, assim, talvez para as novas gerações, assim, se a gente consegue algum nível de mudança? Será que a gente... como é que tu tá vendo essa questão? Pois é, eu penso que é uma coisa muito recorrente quando alguém comete qualquer... Não precisa ser um crime, mas faz alguma coisa errada, a pessoa fala, nossa, esse aí não tem mãe, né? Eu nunca ouvi a pessoa falar, mas não tem pai. Normalmente, não tem mãe para educar, não tem mãe para dar educação. Onde está a mãe que não está vendo isso, né? Uma coisa com que a gente se habitua a ver a cobrança que é feita para as mulheres, para as mães, para as avós, para as mães afetivas ou para as mães biológicas, sei lá, para quem está educando ali, normalmente é cobrado das mulheres, né? Que uma pessoa não tenha a educação que se espera, que ela, né, se fez alguma coisa. E assim, eu comecei a pensar muito no papel, no papel não, exatamente não, mas nesse sentimento, não só da mãe, mas do familiar da pessoa que comete um crime, porque não vivi essa experiência efetivamente de conhecer alguém que cometeu um crime e conviver com a família. Né? A gente fica sabendo, assim, mas nunca convivia assim com a família para saber o que isso, como isso, obviamente, afeta, mas como isso afeta, e é claro que a experiência vai ser diferente para cada pessoa, enfim, mas eu comecei a tentar, quando pensei em falar, porque em O Céu para os Bastardos a minha ideia era falar de perfis diferentes de mães, tanto que tem ali a Sanarinha, que é a mãe biológica, mas não tem uma relação que é esperada normalmente de uma mãe com filho ali, de amor incondicional e de perdão incondicional, né? Isso acontece com a Valdomira, que é uma mãe afetiva. Então, quando eu concebi a ideia de escrever O Céu para os Bastardos, eu queria falar de muitos assuntos, né? Tanto que eu digo que em O Céu para os Bastardos as pessoas falam que Sanarinha é a protagonista, e eu digo que não, eu digo que ela é a narradora, né? O protagonista é o ambiente, o protagonista é o fim do mundo, o protagonista é o entorno e todas as pessoas que estão ali ao redor dela, que entram e saem daquele velório, que passam ali por ela.
enfim, ela só está narrando, porque afinal de contas ela já vem importada de outro livro, que é a Rua do Larguinho, onde ela estava vivendo um outro momento. Então eu acho que qualquer personagem ali em O Céu para os Bastardos, em um outro momento, ele pode estar funcionando como um narrador, né, para outras histórias. Mas aí, voltando a falar dessa culpa, eu tinha pensado muito nos inversos das relações. Em Perifobia tem um conto chamado Coisa de Guarda-Chuva, onde é um menino sai de casa para procurar a mãe que está em situação de rua. E aí ele sente tanta saudade daquela mãe, e ele sabe mais ou menos onde ela fica, e isso normalmente são as mães ou os pais que fazem, né? Um irmão. Quando você tem um familiar ou um amigo nessa condição, sabe mais ou menos onde ele fica, normalmente eu vejo a mãe, o irmão, sei lá, a avó indo atrás, né? Ou mesmo o filho, mas um filho adulto. Mas eu pensei numa criança vivendo essa situação, né? Então é uma criança que sai do bairro e vai até uma região central, onde a mãe fica mais ou menos, e às vezes ele encontra essa mãe, mas ela não o reconhece. Na situação que ela está, ela não o reconhece. E aí ele tem que matar a saudade ali de longe e tal. E aí ele fala que ele tem vontade, quando ele vê a mãe deitada ali debaixo da marquise, ele fala que tenho vontade de deitar junto com ela ali, né? O pensamento, o sentimento. Então, dessas observações e dessas ideias do inverso, do que é muito natural, nasceu esse perfil de Sanarinha. Essa mãe que é uma mãe biológica, mas que tem um relacionamento tão, não é nem tradicional, mas que se espera, né? Como eu falei, de perdão incondicional, de aceitar e de repente tentar justificar. Ela nunca, em nenhum momento, ela tentou justificar nada que o filho tivesse feito, né? Ao contrário da irmã, que fica, né? Que estava nesse papel. Então, O Céu para os Bastardos foi esse grande exemplo. Tem a mãe da Regininha, né? Então, assim, construir cada uma dessas mães, para mim, foi uma etapa, difícil, porque eu comecei a imaginar fisicamente como essas personagens estavam mudando depois que esse crime aconteceu. Nas minhas anotações, eu pensava, a Sanarinha emagreceu, Valdomira emagreceu, não está comendo, né? A mãe da Regininha parou de tingir o cabelo, porque quem é que tem cabeça para tingir o cabelo com uma filha internada ali entre a vida e a morte? Então, essas coisas, eu ia fabulando essas coisas na minha mente e tentando, de alguma maneira, trazer para os leitores, né? Também essas reflexões, muitas vezes sem dizer, mas essas coisas estavam acontecendo. Essas mudanças físicas, essas mudanças emocionais. E trabalhar também o que aconteceu depois, né? Depois de que não tinha mais jeito mesmo, a situação... Eu fico aqui tentando não dar muita... Porque, né, talvez alguém queira ler o livro e aí vai, de repente, ter a experiência de refletir sobre essas coisas, mas era isso. Mas vem muito disso. Para a mulher é sempre assim, né? A cobrança para a mulher é sempre muito grande. É como eu disse, se acontece alguma coisa, o natural é que as pessoas já perguntem logo, né? Isso daí não tem mãe? Né? Isso desde que eu sou criança, eu vejo, e sobretudo para mim, né? A cobrança era sempre das mulheres, ou da minha avó, ou da minha tia, ou da minha mãe, enfim. E no meu entorno eu sempre observei que isso aconteceu. É uma tentativa de fazer com que as pessoas reflitam, mas se perguntou se acha se eu acho que tá. Eu acho que eu vejo, claro que muito precisa melhorar muito mais ainda, mas hoje em dia eu vejo homens com outra postura, né? Os pais com outro tipo de postura, né? Outro tipo de relacionamento, muito diferente e surpreendente para mim, né? Que sou de uma geração que era tão comum que as mulheres criassem seus filhos. Hoje em dia é questionado nas escolas, né? Mas por que cadê? Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram, olha, eu conheço alguém que não tem, o pai não registrou, e na escola alguém questionou, e aí pediram para saber dessa história como... Mas no meu caso, por exemplo, nunca foi questionado. Mas cadê o genitor? O que aconteceu? E meu documento sempre foi apresentado nos lugares que eu ia, nos equipamentos públicos que eu frequentava, né? A escola, o posto de saúde, ninguém pergunta. Agora, eventualmente, quando aparece um documento onde que eu já vi 3 ou 4,
manipulando ali sempre documentos por causa do trabalho e conversando, eventualmente, quando aparece um documento onde só tem o nome do genitor, puxa, as pessoas comentam, falam, nossa, olha só o que aconteceu, né, aqui, ó, coitado e tal, e para a figura masculina isso é muito naturalizado, sempre foi, continua sendo, e acho que o caminho é muito longo para que se modifique, mas acredito que tem se modificado, claro que com uma discrepância enorme, porque, enfim, mas a gente tem que procurar ver aí a Nesga de azul. Oscar, contigo ou comigo? Pode perguntar, eu estou Tá viajando, elucubrando. confabulando, né? É Eu tanta estou informação. elucubrando porque a Lilian consegue reunir a questão da narrativa, tanto escrita quanto oral, e lendo parece que ela está falando, e falando parece que ela está escrevendo. É um tanto faz, assim, porque a gente pode É ficar bárbaro. ouvindo. Podemos ouvir eternamente, né? Eu acho que eu poderia ficar 24 horas escutando a Lília, mas vamos lá, então vou fazer mais uma pergunta, porque daqui a pouco a gente já está se caminhando para o final, depois o Oscar faz uma última pergunta. Lília, eu queria, essa mesma pergunta que eu vou te fazer agora, eu mais ou menos fiz para a Dalva, e eu queria ouvir de ti também. Aquela escritora, que depois se tornou a escritora Françoise Egat, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, quando ela leu O Quarto de Despejo, ela escreveu cartas profundamente tocantes a Carolina Maria de Jesus. Cartas não sabia, hein? Cartas essas que nunca chegaram às mãos dela e viraram um livro depois, né? E ela dizia que ela ia lendo, ela leu numa revista, né? Ela era uma empregada doméstica que morava em Paris, uma imigrante, e ela leu numa revista que eu não lembro o nome agora, estou na menopausa, então tudo que eu falar tem que depois confirmar para ver a autenticidade, mas eu acho que era isso aí. Ela leu numa revista, quando ela estava se encaminhando para um dos endereços que ela fazia a limpeza das casas, trechos do Quarto de Despejo. E ela escreveu para a Carolina Maria de Jesus, essas cartas foram enviadas, mas ela nunca recebeu, e viraram um livro. E ela dizia o seguinte: as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs. Quando eu li O Céu para os Bastardos, eu percebi ecos, né, dessas experiências em outras obras, como Solitária, da Eliana Alves Cruz, no filme Que Horas Ela Volta, né, principalmente na relação tão afetiva, tão bonita da Sanarinha com o Betinho. E eu queria que tu comentasse como é que as dores, as vivências, a força das mulheres negras, né, da nossa ancestralidade, se entrelaçam nas tuas narrativas. E de que maneira essas obras, elas conversam entre si, formando, né, uma literatura que é resistência e é memória. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que se a gente às vezes descobre, né? Eu digo que a minha avó fazia uma oração rápida, ela falava que nós não podíamos nos deitar como burros e nos levantarmos como cavalos, né? Você não pode dormir como um burro e levantar como um cavalo, você precisa pelo menos dizer assim, com Deus me deito e com Deus me levanto. E eu achava que era uma coisa exclusiva ali da minha casa, alguma coisa, como eu digo sempre, né, uma tecnologia desenvolvida por ela ali para alguma coisa que ela achava importante. E eu, em algum momento, em alguma história, em algum livro que eu também não sei qual eu acho que eu citei essa oração, e aí, mais de uma vez, já vieram me dizer, olha, minha avó também fazia essa oração. Então, a gente acaba encontrando essas parecências, né? Essas vivências que acabam se tornando escrevivências, citando a Dona Conceição de novo, nas nossas histórias, e não só nas histórias das mulheres pretas, né? Mas de uma forma geral, às vezes isso acontece. Mas ainda ontem eu estava numa mesa conversando sobre isso, que normalmente, quando é muito difícil uma composição de mesa, quando vão colocar um tema ali, colocarem 2 ou 3 mulheres negras para discutir sobre aquele tema. Às vezes é uma mulher negra, porque afinal de contas, né? Então, se já tem uma, tá tudo bem, a gente já cumpriu aqui com.
Mas eu percebo, e é uma ideia que não é só minha, que a ideia que se tem é que se você ouvir uma mulher negra, você vai ouvir todas, né? Que as nossas histórias são sempre muito parecidas. É claro que nós temos essas histórias que se encontram pela nossa condição, por tudo que o nosso povo viveu, por tudo que os nossos mais velhos viveram, muitas coisas são parecidas. A gente se encontra muito nessas histórias. Mas temos as nossas subjetividades, né? E as coisas que variam, e o jeito de contar, e as impressões que temos, e os resultados finais que cada uma dessas histórias encontrou, né? Mas você vê, eu estava aqui com Cartas à Alma Negra, como eu te mostrei, por acaso não sabia que você ia falar, mas agora eu estou lendo esse outro aqui, da Françoise, que é O Tempo da Infância. E aí eu digo que ela conta muitas histórias das Antilhas, né, lá onde ela vivia e tal, e é diferente ter essa experiência de ler o Cartas à Alma Negra aqui, onde ela fala da vida adulta dela e das coisas que aconteceram. Eu não terminei de ler O Tempo da Infância ainda, mas ela trazendo as experiências dela de infância, de juventude, ainda assim, mesmo sendo uma mulher que viveu num outro tempo e num outro lugar, eu me encontro muito naquilo que ela escreve. E às vezes eu grifo ali e falo, puxa, sei exatamente do que ela está falando, embora a experiência dela tenha sido num lugar diferente, num tempo diferente, mas eu consigo entender o que ela sentiu ali, eu consigo captar esse sentimento, porque é uma coisa que tem coisas que são muito que não tem jeito, a gente não vai fugir disso, sentimentos que a gente viveu. Por exemplo, eu digo que eu sei quando eu tenho uma experiência racista, por exemplo. Às vezes eu conto para alguém, aí a pessoa fala, não, eu acho que não, eu acho que você está enganada, acho que não foi isso que você falou. Eu consigo distinguir, eu já estou habituada com isso desde tanto tempo, então eu sei quando foi e quando não foi, né? Me parece que é uma coisa muito parecida, que acontece quando eu leio Françoise, quando eu leio a Eliane Marques, quando eu leio a Dalva, por exemplo, que, puxa, como eu entendo o que aquela mulher escreve, impressionantemente, parece que eu estava ali, e acho que é o jeito de contar também, né? Tem uma crônica no Para Diminuir a Febre de Sentir, que eu falo que é das minhas favoritas, que se chama Dona Geralda, que é a história daquela senhora que construiu a casa com as próprias mãos. Tem histórias que eu não vivi, ainda assim eu leio e falo, puxa, parece que eu vivi essa história de outra maneira, obviamente, porque não ia ser idêntico, eu estava em outra cidade, em outro tempo e tal, mas a experiência é parecida ali, a gente consegue se entender. Agora parece eu vou que tinha alguém com a mão levantada, né? Mas eu acho que eles orientaram que fosse escrito, né? Então, vamos esperar que ele coloque ali escrito. Eu só queria fazer uma pontuação, que eu sei que o Oscar vai falar agora, mas uma coisa que eu não queria deixar de falar. Tu falaste ali que tu grifas, né, os livros e tal. Eu fiz tantas, eu acho que tem tanta reflexão nos teus livros, Lília, tanta, que o meu livro, os dois ficaram amarelos. Eu fiquei verdadeiramente apaixonada pela Sanarinha. Para mim, ela é uma filósofa. Os comentários dela, né? Quando ela fala, eu penso demais, né? Eu penso demais. Depois ela falava que buscava, eu não lembro exatamente, juntar, agrupar felicidadezinhas. Eu achei isso tão poético, tão bonito. E, por fim, já vou passar a palavra para o Oscar, num trecho, não é da Sanarinha, mas quando tu falas, aquela passagem que a mulher compra um sapato fino do vendedor ambulante lá do bairro e volta para trocar o sapato que não lhe coube, porque os seus pés eram maiores que os da defunta, minha mãe falava muito essa expressão, e ela diz, os sonhos nem sempre cabem na gente. Gente, que coisa absurda, assim, que filosofia, que reflexão, eu passei dias pensando nisso. Quantas vezes a gente sonha, e esse sonho não é para a gente. E como isso acontece, como nos frustra, o quanto nos desafia a seguir adiante. Mas é isso, só queria fazer essa pontuação. Oscar, está contigo a palavra. Obrigado, Maria Tereza. Lília, no início da nossa atividade,
a Dani comentou sobre os nossos protocolos, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, para diferenciar as violências sofridas pelas mulheres, o protocolo para julgamento com perspectiva racial, para trazer uma vivência maior das pessoas não brancas numa sociedade violenta como a nossa. E um dos objetivos do nosso projeto é sensibilizar também as pessoas para realidades que muitas vezes passam por nós, mas que nós não vivenciamos. Eu queria saber de ti, já que tu estás hoje aqui como o nosso norte para tudo, qual o papel da literatura num sistema de justiça como o nosso, num Estado como o nosso, para, se não convencer as pessoas pelo protocolo, pela razão, convencer pela fala tão viva dos personagens que tu nos apresenta, porque, como tu bem colocou, eles não são fruto de ficção, eles são frutos da tua percepção de mundo. Então, como que isso pode interferir e humanizar os nossos julgamentos? Como eu disse, não existe uma pretensão de resolver uma equação e dar um resultado, mas eu acho que parte do desejo de despertar a reflexão. Eu acho que isso começou com Rua do Larguinho. Rua do Larguinho é um livro cujas, aí sim, com protagonistas, né, cujas protagonistas, uma delas se chama Bebete. Elas vivem ali no lugar onde a Sanarinha mora, em outro tempo elas vivem ali, né? Mas, assim, elas vivem experiências na adolescência que eu gostaria de ter podido refletir sobre elas antes de tomar determinadas decisões, ou de não tomar decisão nenhuma, ou de deixar a vida me levar e aí ver o que ia acontecer. Mas isso me faz pensar também no acesso à literatura, né? Porque eu fui uma pessoa estimulada pela minha mãe a ler, né? Mas não é uma realidade que eu vejo no meu entorno. Eu fico muito preocupada ainda com isso, porque os livros eles não chegam exatamente para todas as camadas que deveriam chegar, né? Quem são as pessoas que vão refletir a partir dessas histórias, né? São pessoas que podem ter acesso à reflexão por tantos outros canais, e aí eu fico pensando, eu escrevi um livro, esse Rua do Larguinho, pensando em despertar algum tipo de reflexão em determinado público, porque às vezes se fala muito de, você escreve pensando no público, será que... Eu escrevo pensando, eu tenho, assim... Lógico que não sempre, tem vezes em que a história sai naturalmente, eu quero falar de uma determinada coisa, mas tem vezes em que eu sento e falo, não, eu gostaria, eu acho que determinada faixa etária, de determinado lugar, acho que essa história se encaixaria e seria boa para esse lugar. Mas acho que além da pergunta de qual é o papel que a literatura tem, eu acho que a gente tem que se perguntar se a literatura está chegando, né? Se ela está chegando nessas pessoas e como chegar. Isso me preocupa demais. Eu tive fazendo uma visita nos equipamentos culturais aqui da minha cidade, que se chama Fábrica de Cultura, equipamentos culturais gigantescos, concebidos aí para receber a população, e que as políticas precisam ser aplicadas nesses lugares. São lugares equipamentos de cultura que foram pensados para estar em lugares periféricos, né? Mas que muitas vezes eu vejo que o aproveitamento ainda não é o que deveria ser. E aí eu fui fazer uma atividade e tinha tinham crianças que estavam vindo de um outro equipamento que acolhe as crianças depois que elas chegam da escola, crianças que os responsáveis não podem ficar com elas depois que elas saem do ambiente escolar, né? A mãe ainda está trabalhando, tal, e aí precisa de mais um tempo para ficar ali. E aí a Fábrica de Cultura traz essas crianças para fazer atividades. E aí eu ia fazer uma roda de leitura e tinha uma criança que estava meio que cochilando, e ela falou, tia, eu acordei tão cedo. E aí, uma outra perguntava muito, né, que horas que vai ser o lanche e tal? E aí a gente tem que pensar em tudo isso, né? Para você ler e ter uma experiência de leitura bacana, você precisa estar descansado. É claro que a gente, adulto, às vezes consegue ler no ônibus, né, ler no metrô, falar, vou aproveitar aqui. Mas para uma experiência bacana mesmo, você falar, eu vou me
né, quando você fala, vou me entregar para a leitura, né? Vou relaxar, vou ter um ambiente tranquilo, não vou estar aqui morrendo de fome, senão não vou prestar atenção no que está acontecendo, né? Se eu tiver com muito sono, muito cansado, também não vai funcionar. Então, quando você me faz essa pergunta do papel da literatura, eu acho que o papel da literatura é fundamental. Mas como ela chega, e se ela chega para as pessoas, eu acho que é o mais preocupante ainda, para mim. Né? Como ela vai chegar? Eu também fiz uma roda de leitura que foi muito interessante, numa unidade básica de saúde, no postinho de saúde, né? E aí eu fiquei pensando, será que vai ter público, né? Quando me convidaram para fazer, eu falei, será que o pessoal vai? Mas eu fiquei com a sensação de que algumas pessoas que foram convidadas devem ter pensado assim, puxa, deve ser um elemento importante ali na minha vivência no posto de saúde. Vai que eu falto nesse negócio, perco a minha senha do meu ultrassom, é melhor eu ir. Eu tenho essa ligeira sensação, assim, que meio que as pessoas... Mas tinha muita gente e foi uma discussão muito, assim, muito rica ali naquele... Foi um movimento muito legal que eu acho que ainda vai... E nós estávamos conversando sobre as possibilidades. Muito se fala em audiolivros hoje em dia por causa das pessoas que não são alfabetizadas ou que não têm uma vivência ali com o objeto. Como é que a gente oferece esse resultado do papel da literatura para todo mundo, amplamente, para ser uma coisa que seja justa, justamente distribuída? Como que todo mundo vai ter acesso a isso? Né? Quais são os mecanismos que a gente pode desenvolver para isso? Fui numa escola comunitária também, onde os alunos... Uma escola comunitária, num lugar periférico ali, uma escola chamada Despertar, aqui em São Paulo, em que os alunos leram Perifobia, e aí eles desenvolveram painéis e desenvolveram também... Eles gravaram os contos, eles fizeram as vozes diferentes, tem cachorro latindo, tem galo cantando, eu não sei como aqueles meninos fizeram aquilo, com os recursos que eles têm, né? E deixaram disponíveis para a comunidade ouvir as histórias. Ou seja, a literatura sendo democratizada. A pessoa chega ali naquela escola para assistir aquela exposição e fala, não sou de leitura. Então vai ali, põe o fone no ouvido que você vai conseguir ouvir o que está escrito nesse livro, né? Então, eu acho que o papel da literatura é fundamental, mas acho que a gente tem que pensar muito em como distribuir isso, em como tornar justo, como tornar... Eu até tendo a falar igualitário, né? Não sei, vamos começar por etapas, né? Mas amplamente distribuído, para que não tenha essa ideia, porque a literatura é uma coisa muito elitizada, né? Entende-se que é uma coisa, uma pessoa que tem tempo, tem dinheiro para comprar um livro, mesmo que existam as bibliotecas públicas ou comunitárias, né? Mas já é isso, né? A pessoa que lê tem tempo, eu trabalho, como que eu vou... Então, eu acho que é tanta coisa, são tantos fatores que ainda vão nos levar para que a literatura saia dessa ideia de grupo, né? De nicho, determinadas pessoas. Eu sonho, assim, sabe, com a literatura divulgada, seja lá de que forma for, que a minha vizinha ali, que não vai pegar o livro e efetivamente ler, mas que ela, de repente, possa ouvir essa história, sei lá de que forma, sei lá de que jeito, com um alto-falante passando num carro para que ela possa sentar ali na calçada e ouvir, mas que ela saiba do que eu estou falando, que eu possa discutir com ela sobre esses personagens também, né? Eu sonho com essas coisas, assim. Lília, que lindo. A gente está quase no final. Eu vou ler alguns comentários aqui. Por exemplo, da Carolina Guazelli, que disse: Lília é uma querida, tive o prazer de conhecê-la na Flip do ano passado. Tem mais aqui, da Gabriela Leal, que é uma escritora que também já participou aqui do nosso projeto. Ela diz o seguinte: o Velório em o Céu para os Bastardos e todas as vozes, personagens ao redor demonstram como as experiências naquela realidade social são compartilhadas. A solidão da periferia em nada se parece com a solidão dos bairros privilegiados. O que se compartilha não tem a edição das redes sociais, mas conta com a
organicidade de uma comunidade que é formada por sujeitos, e por isso, sim, precisa de nomes. É curioso que muitas pessoas leitoras sem vivência periférica se sintam perdidas entre esses nomes. Algumas, inclusive, tentam anotar, esquematizar quem é quem. Não suportam essa realidade confusa. Mesmo que seja só na ficção. Lembrei de Nego Bispo, que disse: o problema é que você leu Karl Marx, mas não conversou com a sua avó. Bom, né? Muito bom. Do Rafael da Silva Marques, nosso colega juiz. Lili, tua percepção da realidade material é tão intensa e viva, sensacional. Obrigada, gente. São muitos comentários, todo mundo muito feliz com a tua presença aqui. Lília, tenho certeza que as tuas palavras vão reverberar por muitos e muitos dias aqui na Escola Judicial, né? Vamos ter cérebros fervilhando nos próximos dias. A vontade era de escutar todos os dias. Tem um podcast da Lília ali, do nosso lado, nos ensinando tantas coisas. Lília, muito obrigada, foi uma honra inenarrável te ter aqui com a gente na Escola Judicial. Não é à toa que nós escolhemos para abrir o nosso ano aqui no nosso projeto que a literatura tem a oferecer à justiça / a nossa vida. E, por favor, escreva sobre as mulheres do samba, escreva por aquelas mulheres que não tiveram sobrenome, que não foram nominadas adequadamente, talvez, né? Escreva pelas pessoas que foram silenciadas por esse epistemicídio que a gente sabe que aconteceu muito, né, no nosso país e em todo o mundo. Muito, muito obrigada. A gente tem que encerrar agora, é uma pena, porque eu tinha mais 5 perguntas para te fazer, a Dani tinha mais 5, o Oscar mais 5, e o público, evidentemente, tinha mais algumas milhares de perguntas. Mas a gente tem um tempo limitado, e o pessoal da Escola Judicial tem que descansar, né, tem que ir para casa, enfim. Claro. Então, te agradeço muito, muito obrigada em nome da Escola Judicial, muito obrigada em nome do TRT do Rio Grande do Sul, em meu nome, em nome dos juízes que me acompanham nesse projeto, servidores aqui presentes, estudantes, estagiários, as mulheres terceirizadas da limpeza, e agradeço a todas as pessoas aqui presentes. E já convidamos todos para o nosso próximo módulo, nós não sabemos a data ainda, mas nós vamos receber a escritora Amara Moira, e vai ser uma palestra presencial, né, para a gente matar as saudades dos nossos afetos, nos abraçar, rirmos juntos, e quem sabe a Lília também vem numa próxima oportunidade aqui, presencialmente, nos brindar com seus ensinamentos. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra, e assim, um beijo para todo mundo, mas assim, um beijo muito especial para essa equipe de higienização que está aí. Um beijo, eu queria muito ver o rosto de vocês. Muito obrigada, gente. Eu comecei aqui querendo chorar quando eu soube que alguém começou a ler, e agora também estou muito emocionada aqui. Um beijo, meninas, um beijo, meninos, um beijo para todo mundo. Desculpa alguma coisa aí se eu me estendi, mas me deram corda e eu comecei a falar. Um beijo. Maravilhosa. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Até logo.